Basta você pegar e dar uma olhada no Campeonato Baiano, aliás, no Campeonato Boliviano, o The Strongs é o líder, foi o líder do Apertura e nesse momento ele é o vice-líder na tabela geral do Campeonato Boliviano, só à frente do Bolívar, que hoje é o principal time que complicou vidas aí de Flamengo, dentre outras equipes, em Libertadores da América, tá? Tu acha que o campeonato boliviano é um campeonato mais fraco do que o campeonato baiano, que vai jogar com o Fluminense de Feira, com o Itabuna, né? O Bahia não ganhou com esse time o campeonato baiano. Vamos para mais um corte aqui no canal, dessa vez vamos lá no canal da Gol TV, do nosso querido Jonas Stelman. Jonas Stelman que fez as análises lá sobre o adversário do Bahia, o Bahia que pegou o The Strongest da Bolívia como adversário na primeira fase da Libertadores, o Bahia que classificou ali em 8º colocado no Campeonato Brasileiro, como todos sabem, e acabou herdando ali uma vaga na pré-Libertadores, que é uma das fases da Libertadores, e acabou que no sorteio de ontem pegando o The Strongest. Vamos acompanhar as análises de Jonas Stelman sobre o adversário, sobre o que ele acha que o Bahia vai encontrar pela frente, o Bahia que vai jogar lá na altitude, a 3.400 metros do nível do mar, um jogo extremamente difícil, no meu ver também, assim como as análises de Jonas Stelman e o colega lá, o parceiro dele nas entrevistas, na reportagem, e acabou falando também sobre o argumento de um torcedor que chegou e disse que que o The Strongest não é nada de pedreira, acabou tirando o Jonas do sério ali, porque ele disse que o The Strongest é sim um adversário fortíssimo, e até pela questão da altitude, e acabou dando uma resposta que foi bem dada ao nosso torcedor, nosso colega torcedor do Bahia. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas antes, galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Link na descrição como crédito, canal Gol TV. Vamos acompanhar, vamos ao vídeo ver o que Jonas Stelman falou sobre o adversário do Bahia da pré-Libertadores. Vamos que vamos. Indo aqui a nossa resenha, né, o Jonas, falar bastante aí desse Bahia, né? Teve o sorteio da Libertadores e o Bahia, nada mais, nada menos, pegou o The Strongest. Jonas, primeiro confronto lá na Bolívia, a 3.600 metros acima do nível do mar. Pegou uma parada dura esse Bahia, hein, Jonas? Vai ter que se mexer, principalmente nesse fim de temporada, para levar uma equipe forte, né, para jogar no morro, né? Geralmente as equipes têm muitas dificuldades para enfrentar essas equipes na altitude. E esse Bahia, o que esperar, Jonas? Léo Andrade, estava conversando com um amigo, né, enfim, com o André, que é torcedor do Bahia, acompanha aqui o nosso trabalho, inclusive deve estar assistindo a gente, um forte abraço para ele, antes mesmo do sorteio, né, e eu falei, cara, eu pautei alguns times que o Bahia tinha que fugir, né, e um desses times que eu pautei caiu. The Strongest é um time, evidentemente o Bahia é muito mais time, mas só o fato da altitude, né, é um time que todos os anos está ali presente, ou na Libertadores, ou na Sul-Americana, então é um time que está sempre presente aí jogando as competições internacionais, né, Léo, tem boas peças, tem bons jogadores, e tem um fator altitude. Então, dentre todos os clubes que ali se fizeram presente, né, para poder enfrentar o Bahia, o The Strongest era o segundo ou terceiro ali mais complicado a se enfrentar, e acabou que o Bahia caiu ali para enfrentar logo já nessa primeira. E por incrível que pareça, tá? The Strongest e Bahia, quem passar vai enfrentar um time ainda mais tranquilo, né, na segunda fase. Então essa primeira fase aí pro Bahia é de suma importância para a classificação. E aí que eu falho, aí que eu toco na tecla dos reforços, né? Tá demorando muito, né? Tá praticamente tá fechado com o Eric Pulga, lá do Ceará, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os reforços aí do Bahia, mas já adianta o seguinte, Eric Pulga não vai fazer, o Eric Pulga não chega para ser protagonista, o Eric Pulga não chega para resolver os problemas do Bahia, ele chega para tornar o elenco mais robusto, o Bahia precisa de muito mais, Léo, e o Grupo City tá pecando, tá demorando muito.
E até dentro disso, né, Jonas, dentro desses reforços, né, que você acabou de cobrar, nós iremos falar daqui a pouco, né, não só sobre o Pulga, tem o Eric do Atlético Paranaense, tem o Douglas, tá, que passou pelo Corinthians e hoje está no Nantes, né, mas seguindo principalmente nesse sorteio, aonde coloca frente a frente, The Strong e Bahia, Bahia e The Strong, passando pelo The Strong, que vai ser um adversário muito duro, né, com todo respeito à equipe, mas principalmente a altitude, Jonas, que é muito complicada, não existe igualdade, eu sou contrário aos jogos na altitude, já falei isso e repito, com todo respeito ao povo boliviano, com todo respeito à equipe do The Stronger, mas não existe isonomia nesse confronto, né? Então, o Bahia terá 2 adversários, os 11 jogadores do The Strongers, mais a altitude, que é sempre um adversário, às vezes, muito mais difícil do que a equipe em questão. E passando pelo The Stronger, visando principalmente esse Bahia seguindo, né, em cima desse adversário difícil, Jonas, passando pega Boston River e Nublense. Aí já são adversários bem mais nivelados, né? Então pega uma pedreira que é o The Stronger, passando por essa pedreira, tem a sua vida, né, um pouco mais facilitada, Jonas, para se colocar na fase de grupos. Vê assim ou acha que essas 2 eliminatórias são realmente dureza para essa equipe do Rogério Ceni? Eu vejo assim, eu acho que o Bahia ele pegou um time mais difícil do que o time nas próximas fases. Eu tava vendo o caminho, né, ali do Bahia, é o caminho mais tranquilo. Acho que o jogo do ano vai ser efetivamente esse primeiro jogo, que é perigosíssimo. É um jogo muito perigoso. Muito perigoso. E uma desclassificação do Bahia nessa primeira fase tira o Bahia até mesmo de uma possível Sul-Americana, né? Então é muito perigoso. Mas o caminho, né? Por mais que o início do percurso do Bahia seja mais difícil, né? Esse primeiro jogo. Caso passe dessa primeira rodada, dessa primeira fase, o percurso para chegar até uma fase de Libertadores que o Bahia vai galgar, eu julgo que seja até mais fácil que o próprio Corinthians, mas esse primeiro combate é muito mais difícil. O Corinthians acabou pegando um time mais tranquilo, né? Um time que a gente não vê corriqueiramente jogando as competições internacionais, já a equipe do Bahia não, vai ter que jogar e jogar para valer, porque já é Libertadores. Algumas pessoas tentam diminuir a competição, não. Pré-Libertadores é Libertadores. É Libertadores, é uma fase da Libertadores e o Bahia está inserido nisso. Então, mais uma vez, eu bato na tecla. O Bahia pegou um jogo difícil, complicado, né? O Bahia que tá voltando depois de 35 anos. Evidentemente que o futebol brasileiro ele é muito mais competitivo do que o futebol boliviano, então por isso que a gente vê o The Strongest, né, mais vezes nas competições internacionais que o próprio Bahia, porque lá na Bolívia a competição não tem 8, 9, 10 times competitivos como tem no futebol brasileiro, mas é um Bahia que precisa se reforçar se quiser ir mais longe nessa competição, Léo. Boa, e até o nosso camarada Edenilson, né, ele coloca aqui, destroem a pedreira, me poupe, viu com essas análises. Ô Edenilson, se você acha que é tranquilo, se você já teve uma experiência de jogar na altitude, ou até mesmo visitar, né, a Bolívia na altitude, eu acho até que você passou tranquilo, né? Eu não tive profissionalmente esse desprazer de jogar na altitude, mas hoje pela manhã o professor Buarque, né, o mestre Buarque, que trabalhou no Flamengo mais de 21 anos, trabalhou na seleção brasileira, preparador físico da seleção brasileira, teve uma experiência, né, entre outros companheiros meus que jogaram também na altitude. Disseram que é muito difícil. Eu acho que de repente para você não é, né? Até dentro disso aí que você colocou, né, dizendo que não é pedreira, né? Não só o adversário, mas a altitude também. Então, de certa maneira, vejo como uma pedreira assim, até porque todas as equipes sofrem. Por que o Bahia não vai sofrer? Porque o Bahia é diferente? Não, com todo respeito. A altitude é um dificultador, sim, né? Às vezes muito mais do que a equipe em questão, do The Strong, do próprio até mesmo o Bolívar. Então, se você acha, né, que não é pedreira, que é mole tirar de letra a altitude, bacana, legal, zero problema. Mas a minha análise e a do Jonas, eu acho que vai muito em cima das dificuldades que todas as equipes tiveram. Se o Bahia não tiver, bom para o Bahia, mas acredito que terá, até porque jogar na altitude é diferente para os atletas na grande maioria ou na totalidade, para não ser realmente exagerado. Então, né, beleza, você fica com a sua análise, acha que vai ser mole, né, tudo bem, zero problema. Eu já não acho que não.
né? Eu acho que o Bahia vai ter muitas dificuldades, assim como o Palmeiras tem, assim como o Flamengo tem, assim como o São Paulo tem, como todas as equipes têm subindo a montanha, né? Mas aqui, como a gente é democrático, né, de certa maneira a gente respeita a sua opinião. Pode falar, Jonas. Né, que não precisa ir muito longe. Basta você pegar e dar uma olhada no Campeonato Baiano, aliás, no Campeonato Boliviano, o The Strongest é o líder, foi o líder do Apertura e nesse momento ele é o vice-líder na tabela geral do Campeonato Boliviano, só à frente do Bolívar, que hoje é o principal time que complicou vidas aí de Flamengo, dentre outras equipes, em Libertadores da América, tá? Tu acha que o campeonato boliviano é um campeonato mais fraco do que o campeonato baiano, que vai jogar com o Fluminense de Feira, com o Itabuna, né? O Bahia não ganhou com esse time o campeonato baiano. Acha que o campeonato boliviano nacional é mais fraco que a Copa do Nordeste? Ou é compatível? Sim, o Bahia foi eliminado pelo CRB, né? Que pra mim é muito pior que o The Strongest. Tem muito menos experiência internacional que o próprio The Strongest, que tem, evidentemente, não é um time de primeiro escalão, tá? Não é um time de primeiro escalão, mas é um time que tem que ter respeito. The Strongest tem que ter o respeito com o próprio Bolívar e tem que respeitar os 410 metros de altitude. Não é sacanagem, não é brincadeira, falta ar. E isso faz sim a diferença. E não é só o Bahia que vai sofrer, não. Todos os times que jogam lá na altitude sofrem com a altitude e faz a diferença. Por isso que eu também sou contra. Eu compartilho igual a você, Léo. Eu sou contra essa situação aí da altitude porque faz a diferença. Porque o Bahia tem um time melhor que o The Strongest, mas sendo que na hora lá da altitude, isso se iguala e muitas das vezes até é desigual. O time que é inferior tecnicamente acaba ficando superior por conta de um fator extracampo. Então, é essa questão que a gente está analisando. É pedreira sim, tinha um monte de baba do boi bandido ali para poder enfrentar. O próprio Corinthians pegou um time que ninguém conhecia, que não jogou em lugar nenhum, em nenhuma competição internacional, e o Bahia ele pegou um time que praticamente todos os anos ou tá na Sul-Americana ou tá na fase de grupos da Libertadores. Então, não é um jogo fácil e não sou eu que tô falando, é só você ver a mídia, né? Se não quer acreditar na gente, pega aí a ESPN, pega aí o Sport TV, todo mundo falando a mesma língua de que o Bahia ele pegou um jogo extremamente complicado. Então vai pra altitude, Léo, pra chegar lá e fazer um jogo de igual para igual e trazer a decisão pro futebol brasileiro. Essa também é a minha opinião. É pedreira sim, Léo. Tá aí, rapaziada, vocês viram aí as palavras de Jonas Stelman, as análises dele, concordo, sensato nas palavras, como sempre, cara muito inteligente, e acabou dando a dica aí, deixando o torcedor bem alerta sobre a dificuldade que vai ser esse time diante do Bahia, principalmente no primeiro jogo lá. O Bahia precisa fazer o resultado, precisa jogar com o resultado, com um regulamento debaixo dos braços, tem que trazer um bom resultado de lá, pelo menos um empate, para poder decidir em casa. Galera, se você gostou do conteúdo, deixa os comentários aí, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos que vamos. Até a próxima. Tamo junto. Bye, bye.